escrita, que seriam só palavras, 38% oral, aonde inclui o tom de voz, velocidade, ritmo, volume, entonação, e 55% é não verbal, onde inclui gestos, expressões faciais, postura e demais informações expressas sem palavras. É incrível que esses 55% a gente só domina com inteligência emocional. Por quê? Porque eu tenho que controlar a emoção que eu estou sentindo naquele momento, né? Para não demonstrar. As pessoas que têm inteligência emocional parecem frias, porque elas conseguem segurar o que elas estão sentindo. Elas vão trazer isso à tona só se elas quiserem, tá? Então, assim, muitas vezes, talvez na hora da comunicação, de falar algo, o corpo de vocês tá falando algo de um jeito, tipo assim, eu tô tentando ser dócil, mas o meu jeito, né, as minhas caras e bocas, a forma como eu paro, a minha postura, até o jeito que eu ando, tá falando sobre mim, entende? Então, comunicação está muito ligado com inteligência emocional. Por quê? Porque a emoção, ela vem, a gente nunca vai controlar e nunca vai deixar de sentir, porque é algo orgânico. Mas eu tenho que aprender o quê? A hora que ela chegou, eu percebi que ela chegou e o que eu vou fazer com isso, tá? Por quê? Para que eu não demonstre na minha comunicação que eu tô irritada, ou que eu tô, já que eu já não aguento mais falar a mesma coisa. Entendem? Faz sentido isso para vocês? Tá? Nunca, nunca falem nada e nunca decidam nada quando vocês estiverem tomadas por alguma emoção, tá? Tudo que eu disser para uma pessoa no momento que o corpo dela tá dizendo que ela não tá legal ou que ela não quer me ouvir, ou vai gerar conflito, ou no caso de venda, eu vou perder o cliente, tá? Vai ser geração de conflito ou eu vou perder o cliente. Então, olha só, a comunicação, ela é muito mais observar o outro do que falar. Vocês entenderam? É eu entender a hora que eu posso falar, que eu já passou, né? A gente vai falar com alguém, a gente precisa prestar atenção é nesses 55% que a pessoa não diz, tá? Então, ela acontece desse jeito. E ela só vai ser uma comunicação assertiva quando eu conseguir analisar as três esferas, tá? Ela só é completa quando eu me ligo que existe esse 55% aí que não é falado. Por isso que é tão difícil se comunicar. Por isso que a comunicação é um desafio tão grande, né? E, inclusive, a nossa postura vai demonstrar autoconfiança ou fraqueza, certo? Tem pessoas que demonstram medo, que demonstram insegurança, e isso vai demonstrar uma fragilidade. É uma pessoa que não passa segurança na hora de vender ou de falar alguma coisa, né? Então, a postura da gente de passar autoconfiança, mesmo quando a gente ainda não tem. Por quê? Isso tudo é treinável. É eu decidir. Gurias, tudo na vida da gente é decisão. Eu decido que eu vou ser foda na
forma de me comunicar. Eu decido que eu não vou ter medo de oferecer. Eu decido que eu vou conseguir respirar, vou lá fora, vou sei lá o que fazer e vou voltar com as palavras certas, tá? Vocês sabem que a gente se torna aquilo que a gente quer se tornar. Simples assim, é decisão, né? E aí tem pessoas que são boas em decisões e resultados e aquelas que são boas em dar desculpas. E vão viver a vida inteira dando desculpas pra, por não fazerem o que precisa ser feito. É porque uma boa comunicação é uma base quando a gente tem um negócio, quando a gente atende. Não tem como não se ligar nisso. As pessoas, hoje em dia, as pessoas estão muito carentes de atenção. Não adianta dizer que não. Então, do momento que eu vou atender alguém, tá, Pamela? Eu preciso fazer que aquela pessoa se sinta especial. Que aquela pessoa sinta que você realmente está escutando ela. Então, nós comunicamos, na verdade, quem nós somos. Não, não é diferente, né? Porque olha aqui, a nossa parte invisível, ela também está comunicando o tempo inteiro. Imagine aqui o iceberg, ó. Isso aqui, a parte de cima, é o que a gente mostra, que é só 45%. E o restante que está abaixo aqui, que são as crenças, as nossas necessidades, os nossos valores, sonhos, frustrações, conquistas, experiências, medos, expectativas, isso tudo é o 55% que não é dito, mas que a gente pode aprender a observar no outro. Tá? E que a gente precisa, por exemplo, assim, tá, então, mas eu tô com um problema na minha comunicação e eu já tentei resolver a questão né, da fala, não tô sendo grossa. Tem alguma coisa, então, na parte invisível aqui que eu tenho que trabalhar. Né? Tem alguma coisa que eu estou demonstrando do meu jeito que está fazendo com que as pessoas não me compreendam. E aí é um olhar para dentro. Né? É resolver lá dentro o como eu vou ficar em paz com as minhas emoções, com as minhas crenças, com tudo isso. E que isso só vocês podem fazer, essa busca interna, para que vocês fiquem mais leves e o que vocês exteriorizem coisas boas nesses gestos, nessa, né? E daí começa com o autoconhecimento para ter autoconfiança. Eu preciso me conhecer e saber o que está me sabotando na minha linguagem corporal. E vocês sabem que existem várias inteligências, né? E a linguagem é uma delas. E a gente, na verdade, só tem uma inteligência assim mais forte, tem um pouquinho de todas. E essa da questão da linguagem, por exemplo, eu não era uma coisa que eu tinha, eu desenvolvi para poder ser professora e palestrante. E eu comecei com um olhar para dentro de mim. O que que tinha aqui na Vivian? Que crença limitava a Vivian de não falar? Eu não acreditava que eu podia, né? Outra coisa, comunicação só vai ser certa quando o que eu falo condiz com isso aqui que vocês estão enxergando nessa tela, tá? Se o que eu tô falando não é verdade para mim, para minha parte invisível, eu não consigo convencer ninguém. Por quê? Porque eu vou estar falando uma coisa e o meu corpo está sentindo outra. Compreendem? Tem que ser algo que seja de verdadeiro para vocês. Pensam que o óbvio vai fazer toda a diferença, inclusive nas redes sociais. Eu tenho que falar o beabá, porque a pessoa pode não entender do que eu estou falando. Vou usar um termo técnico, por exemplo, num vídeo. Ninguém vai entender. É o meu mundo. É o cliente que chega para vocês e fala: olha, eu acho que isso aqui podia ser diferente.
É porque ele ainda quer ser cliente de vocês. Uhum. Entendeu? Então, a crítica que ele está fazendo, a gente não deve levar para o lado ruim. Ele está falando porque ele ainda quer continuar comprando de mim. Ele está me dando uma dica do que eu posso melhorar para ele continuar ali. Né? E isso é implantar cultura de feedback. Porque, na verdade, muitas vezes a gente não está pronto para ouvir. Por quê? Porque muita coisa vai doer. Entendeu? Diferenças de percepção. As pessoas têm perspectivas diferentes e isso pode levar à interpretação distinta da mesma mensagem, que foi o que a gente fez aqui, a dinâmica do animal, né? O que pode ser óbvio para uma pessoa pode não ser tão claro para outra. Né? Então eu tenho que cuidar isso. Eu tenho que passar a mensagem da forma mais clara e óbvia possível, porque as pessoas são diferentes e vão interpretar de formas diferentes se eu falar só metade da mensagem, tá? Emoção e estado de espírito, o estado emocional da pessoa envolvida na comunicação vai influenciar a forma como elas interpretam e respondem às mensagens. Então, estar estressado, zangado ou triste pode afetar a clareza da comunicação. Se eu percebo que a pessoa está triste, enjoada, com a raiva, zangada, eu vou fazer isso em outro momento. Então, diante de tudo isso, né, somos muito impactados pelo que nos é comunicado, pois pode gerar lembranças dolorosas, pode gerar resistência, pode gerar ansiedade, pode gerar apatia. E não só, né, nós somos impactados, como nós impactamos os outros também, da forma como a gente fala. Mas aí, deixar de comunicar algo que a princípio nos parece desagradável e correr o risco de desagradar? Sim ou não? Comunicar algo que pode parecer desagradável e correr o risco de desagradar? O detalhe está em como falar, tá? Olha aqui. Sempre é isso. Tem coisas que têm que ser ditas. A gente sempre vai ter conversas difíceis na vida. O detalhe está em como eu vou falar. Isso é uma arma muito poderosa. Saber silenciar quando a gente não está preparado para responder. É muito, muito importante. Porque tudo que a gente fala, a gente não consegue recolher. Mas o que a gente se prepara, guarda e se prepara para dizer depois de uma noite de sono, com certeza vai ser muito mais bem pensado, vai ser estratégico e eu não vou errar, tá?